Tudo bom, pessoal? Meu nome é Marcos Arpa, sou advogado tributarista e hoje vamos falar sobre um direito pouco conhecido, que é a isenção do imposto de renda para aposentados e pensionistas que possuem alguma doença grave. Pois é, se você sabe de alguém que sofre de alguma doença grave, tais como câncer, cardiopatia grave, cegueira, mesmo monocular, hanseníase, AIDS, hepatopatia, nefropatia ou até mesmo algum tipo de doença como demencial, como Parkinson ou Alzheimer, essa pessoa pode ter direito sim à isenção do imposto de renda lá na aposentadoria dela. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero que você deixe aqui seu comentário, nos siga, né, e explica aqui direitinho o que esse seu amigo, esse seu conhecido tem. Muitas vezes essa isenção vai fazer uma diferença gigantesca para ele lá na frente. Vamos lá, pessoal. Eu preciso explicar que muitos aposentados e pensionistas continuam pagando até mesmo 27,5% de imposto de renda sem saber. Sem saber o que, pessoal? Sem saber que eles podem estar isentos. Essa isenção ela não é automática. O simples fato de possuir a doença não leva, não gera, né, o direito à isenção. Por quê? Porque existe um procedimento administrativo que deve ser seguido e muitas vezes, além do administrativo, o judicial também. Tá? Essa isenção ela pode representar centenas ou até milhares de reais por mês e por ano, compreendendo uma um bom aumento na renda familiar, certo? A gente tem uma pergunta assim, que acabamos de receber aqui. Você sabia que esse desconto pode ser eliminado? Ou melhor dizendo, você sabia que você tem o direito de eliminar esse desconto? Comenta para mim aqui se você tem esse conhecimento. Se você sabia que esse desconto pode ser eliminado em casos específicos ou em casos gerais. Fala para mim. Pois é, muitas vezes você não tem esse conhecimento. Muitas vezes ninguém sabe como funciona isso. E eu vou te explicar aqui de uma forma simples, rápida e objetiva. Olha só, qual é a base legal para isso? A base legal é a Lei 7713 de 88, lá no artigo 6º, inciso 14. Lá tem uma lista de doenças. Essas doenças elas dão direito à isenção do imposto. Então, por exemplo, lá fala que tem quem tem câncer, cardiopatia grave, Parkinson, nefropatia, AIDS, cegueira, etc., tem direito à isenção. E a gente ainda tem uma súmula do STJ, a súmula 627, que diz que, mesmo em remissão, o direito à isenção continua. Então, não é um favor que o governo está fazendo para você, e sim uma decisão baseada na lei, prevista em lei. Então, a isenção por si só, ela não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para você, certo? Porque está tudo dentro da legalidade. Depois que a gente falou da base legal, escreve para mim aqui embaixo se você sabia como funcionava, se você sabia que era assim, que existia uma lei que te liberava para fazer a, o pedido de isenção. Seguindo na nossa conversa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre como funciona isso na prática. Como é que o pedido de isenção vai funcionar para você, tá? Ele funciona na prática da seguinte forma. Primeira coisa, a gente vai fazer um pedido administrativo. Esse pedido administrativo é feito junto ao teu órgão pagador. Ou seja, se você é aposentado do INSS, ele é feito no INSS. Se você é aposentado, por exemplo, do Exército, ele é feito no Exército. Se você é aposentado pelo Estado, ele é feito no seu órgão pagador do Estado. E é geralmente quando você faz esse pedido administrativo, ele só é válido dali para frente, né? A partir do momento que você fez o pedido para frente. E o que nós fizemos aqui no nosso escritório? A lei garante que você possa restituir até 5 anos dos valores que você já pagou a maior, limitados a quando? A data da constatação da doença.
Dessa forma, a gente tem que entrar com um pedido judicial para garantir o pagamento ou a devolução do retroativo desses valores, certo? E o que a gente precisa de documentação para fazer esse pedido de restituição? Documentos básicos, né, do contribuinte, além do que? De um laudo médico detalhado da sua doença, que indique a data de início dessa doença, certo? Seus relatórios médicos, relatórios de atendimento, prontuários médicos, e um laudo, nesse laudo também o diagnóstico, né? O que vai acontecer? Além do, o que a gente precisa para poder fazer esse pedido? A gente precisa de um laudo médico, ou seja, de um diagnóstico com a CID devidamente preenchido pelo seu médico assistente. Esse médico ele vai dar todo o diagnóstico, todo o prognóstico da doença e qual tratamento você vai estar fazendo. Além disso, também precisamos do laudo médico, relatórios e prontuários que você tenha, que tenha acontecido depois do diagnóstico da doença. E a gente precisa deixar bem claro para você, não precisa ser um laudo oficial emitido pelo INSS ou um laudo oficial emitido por um posto de saúde. Tá? Laudos de médicos particulares de atenda também têm a mesma validade, desde que tenham cumprido alguns requisitos, que são esses requisitos que eu falei um pouquinho antes. Né? Ter data de início, diagnóstico, prognóstico e tratamento. E aí, pessoal? Quem aqui já tentou fazer esse pedido administrativo? Escreve aqui nos comentários. Você acha que o pedido administrativo foi bem feito? Você acha que conseguiu? Ou você ainda está buscando esse direito via administrativa? Pois é, porque se você ainda está buscando esse direito via administrativa e já passou bastante tempo, eu tenho clientes que já passaram mais de ano ainda no pedido administrativo e ainda não conseguiram a isenção em si. O que a gente faz? A gente vai analisar uma ação judicial justamente para garantir esse direito para você, certo? Então, se você está com o pedido administrativo trancado há muito tempo, procure o seu advogado de confiança e ele vai poder te ajudar e te orientar em como fazer esse processo andar. Vamos para um caso prático, né? Um cliente aqui do escritório chegou para a gente com cardiopatia grave, já aposentado há um bom tempo, né? E ele conseguiu parar de pagar o imposto, tá? E restituiu quase 150 mil reais. Por que isso? Ele tinha um salário alto, né? Funcionário público, um salário alto, tinha o completivo, né? Da fundação, que completava o salário dele após a aposentadoria, e ele já tinha uma doença pré-existente há 5 anos, há mais de 5 anos, se não me engano. E com o nosso pedido, ele conseguiu, além de parar de pagar o valor na integralidade, ele ainda conseguiu restituir quase 150 mil reais que ele havia pago a maior. Isso faz uma grande diferença para quem está precisando fazer um tratamento e manter o tratamento em si, né? Então, uh, preciso dizer para vocês que é uma situação que deve ser sempre analisado e vai ser sempre analisado caso a caso. Né? A gente precisa reforçar para você, cada caso é único. Eu não tenho como dar uma certeza se você vai receber 150, 100, 30, 10, 15 ou 5 mil. Né? A gente precisa analisar caso a caso e da análise de caso a caso a gente consegue dizer para você o quanto efetivamente você vai restituir. Tá? Então, pessoal, eu queria deixar aqui para vocês, nessa curta conversa que a gente teve, queria deixar aqui para vocês nessa curta conversa que a gente teve, justamente uma mensagem, né? Que se você ou alguém da sua família é aposentado ou pensionista, inclusive militar, que pode ser da reserva ou da reforma, e tem alguma das doenças graves da Lei 7713 de 88, você pode estar pagando imposto de renda a mais, ou indevido. E esse imposto de renda que você pagou a mais pode ser restituído para você através de um processo administrativo ou através de um processo judicial. Então procura sempre orientação jurídica especializada antes de fazer o pedido. Esse conteúdo é um conteúdo educativo e para cada caso precisa ser analisado especificamente com muita atenção. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha com quem precisa e salva essa live para consultas futuras depois. Obrigado por estar aqui comigo e até a próxima.